Bem-vindos ao Valor Humano, podcast da TV Medicina e Saúde, feito para você, que sempre está em busca de informações na área da saúde e da inovação. Hoje o meu convidado é o médico ginecologista e obstetra, Dr. Marcelo Palma de Oliveira. Tudo bem, Dr. Marcelo? Seja bem-vindo. Tudo bem, Sônia. Obrigado pelo convite. É um prazer tê-lo aqui, Dr. Marcelo. Eu queria trazer um pouquinho da sua história para esse nosso bate-papo, porque Cascavel ela tem um senso comum de reunir pessoas de diferentes regiões do país, né? Verdade. E eu sei que o senhor veio do Norte Pioneiro, né? O senhor é de Londrina, mas tem um pezinho em Jacarezinho, a gente estava conversando agora há pouco sobre isso, né? Que é uma região que eu gosto demais, o Norte Pioneiro. Eu queria saber como é que a medicina entrou na sua vida, porque o senhor é de uma geração que invariavelmente incursionava ou pela engenharia ou pelo direito, né? Como é que foi essa história da medicina? Soraya, eu nasci em Jacarezinho, né? Eu brinco que eu nasci na mesma maternidade da Graça Massafeira. Ah, pronto, da Grácia. É verdade, né? Maternidade Elisa Guiar, né? E eu passei minha infância entre Jacarezinho e Londrina, porque os meus pais estavam na época, meu pai é dentista, né? Meu pai se formou em Alfenas em 1955 como dentista. E meu avô em 1932. Como dentista também na mesma faculdade. Meu avô foi um dos pioneiros foi talvez o primeiro dentista formado de Londrina, né? Então a gente tinha esse relacionamento com Londrina, né? Eu nasci em Jacarezinho, mas aí acabei fazendo uma parte da minha formação em Jacarezinho, a parte primária, né? Depois em Londrina. E em Londrina eu acabei estudando em Londrina um tempo, né? Mas as coisas acabaram dirigindo, porque lá pelos 13, 14 anos, acho que não sei se porque que meu pai era dentista, né? Ele não quis muito que eu fizesse odontologia. Falou, você vai fazer medicina. Então, talvez seja isso já uma das coisas que acabou me influenciando, né? Então, ele tinha muitos amigos médicos que lá, sei lá, 50, 60 anos atrás, as pessoas se conheciam mais, né? Então, ele tinha alguns primos médicos em Londrina, então ele me influenciou para fazer. E na época, as faculdades aqui no Paraná eram poucas, né? A UEL em Londrina já existia, mas ela era paga, era pouco, mas era paga. E tinha em Curitiba a Federal, eu acho que já tinha a Católica, a Evangélica acho que ainda não tinha, não me lembro ainda. Mas as coisas acabaram me dirigindo para Curitiba para fazer ali o segundo ano do segundo grau e cursinho. Na época, todo mundo falava que para passar em medicina precisava fazer o positivo em Curitiba, né? Tinha uma rivalidade entre Positivo e Dom Bosco. Dom Bosco, Você é dessa época? Isso, exatamente. Engenharia ia para o Dom Bosco. Quem queria fazer medicina ia para o Positivo. Aí você fez Positivo. Isso. Você era um bom aluno? Eu sempre fui bom aluno. É mesmo? Isso eu devo muito à minha mãe, porque minha mãe tem 87 anos, tá viva, tem cabeça boa, tá ótima, né? Ela mora em Londrina ou Mora aqui? em Curitiba agora. Mora em Curitiba. Você tem irmãos lá também, não? Lá não tem mais ninguém em Londrina, né? Não, em Curitiba com a sua mãe. Curitiba tem 2 irmãs. Certo. Tem 2 irmãs. E a minha mãe sempre foi assim muito, muito organizada, muito exigente. Então, horário de estudar era horário de estudar. Né? Então ela fala assim, não, da 1 às 3 vocês têm que estudar, depois pode brincar. Então assim, ela sempre foi bem, todos os meus irmãos também, né? Tanto que todos fizeram faculdade, a maioria fez faculdade pública, né? Que não é tão fácil passar, né? Sim. Então ela sempre foi muito exigente. 4 filhos, né? E a minha mãe ela tinha essa coisa de primeiras obrigações, depois a brincadeira, Pulso né? Firme. Como que é o nome da sua mãe, doutor? Deuseles. Dona Deuseles Pulso Firme. Pulso Firme. E meu pai faleceu ano passado, com 94 anos, né? E também sempre foi assim, bem exigente, né? Uma geração, eu falo assim, que a nossa geração é uma geração que não teve muita moleza, né? Quem tem hoje nessa faixa, que nem eu tenho hoje 65 anos, a gente foi mais exigido, né? A gente não teve assim tanto. Hoje os filhos, nós tratamos nossos filhos muito como amigos, né? Exato. Mas naquela época não, naquela época o pai era pai, mãe era mãe e a gente tinha que respeitar, né? Eu tava vendo até
meme, achei interessante, que a linguagem da comunicação hoje são os memes, né? Sim, Mas sim. traduz muito a verdade sobre isso que você acabou de falar. Sim. Porque eu vou te chamar de você, Claro, 65 claro. anos, você é jovem, né, Sim. doutor Marcelo? Antigamente as mães colocavam o prato na mesa, você sentava e se você perguntasse, só tem isso para comer? Come, é isso que tem. Se não isso aí. comer, tirava o prato da mesa e acabou. Hoje, Exatamente. filhinho, o que você quer comer? Você gostaria de comer isso? O que você pensa que nós podemos comer hoje? Quer dizer... Mudou muito. Mudou muito, né? Mudou muito. Mas nesse aspecto foi bom, né? Eu tentei passar um pouco de... Mas assim, a nossa geração talvez não teve tanto, né, de conforto, essas coisas, e a gente acabou tentando compensar isso com nossos filhos. A gente ofereceu muito mais coisas do que nós tivemos, né? Apesar de que meu pai era dentista, mas meu pai era aquele camarada mineiro, né? Mão de vaca ali. Então eu estudei em Curitiba, mas não por isso eu tive vida fácil lá. No começo da faculdade, acho que no segundo ano eu já comecei a trabalhar em laboratório, então fazia plantões à noite. Tinha que se virar também. Né? Tinha que se virar. Para mim ter um dinheirinho para mim viver melhor, né? Porque ele mandava o dinheiro só para o básico, né? Certo. E gozado que eu brinco hoje, né? A gente eu ficava em Curitiba 2, 3, 4, 5 meses sem falar com eles, e era normal. Eu ia, quando precisava falar com eles, eu ia na Praça Osório, numa cabine lá da Telepar, e você tinha que ficar lá numa fila esperando a tua vez para fazer a ligação. Né? Não tinha celular, não tinha nada. Verdade. E sobrevivemos todos, né? Todo mundo vivo, né? sobreviveu. Puxa, sem nenhum trauma, né? O que é mais importante. Nenhum trauma. Interessante isso. E aí foi para a área da medicina. Isso. Passou no primeiro vestibular? Passei, Soraya. Eu, graças a Deus, porque como eu era de Londrina, eu tinha um sonho de fazer o UEL, né? Porque era a universidade dos meus amigos, estavam fazendo, muitos amigos meus formaram na UEL. Mas aí eu fui para Curitiba e naquele ano de cursinho eu não vivi, né? Só estudei. Então, naquele ano lá eu estudei bastante e consegui passar no primeiro vestibular. Eu tinha 16 anos, eu acho. Muito novo, né? Quando eu entrei na faculdade eu fiz 17. Então ali eu levei uma vidinha bem, era levantar às 6 horas da manhã, cursinho, estudar até meia-noite, 1 hora e tentar fazer o meu melhor, né? E aí acabei passando o vestibular de medicina da Federal, era em dezembro na época, né? E aí no começo de dezembro eu passei e a minha ideia era fazer o vestibular em janeiro da UEL, né? Só que aí o resultado naquela época demorava muito tempo, né? Saiu lá pelo Natal, Ano Novo, e acabou que eu passei. Aí eu pensei assim, puxa vida, eu já passei na Federal, o que eu vou ficar fazendo vestibular em Londrina agora? Aí acabei fazendo Federal. Um peso, né? Federal do Paraná Certo. é uma faculdade extremamente conceituada de medicina. Sim. Bom, mas daí o senhor falou aí da sua infância e adolescência no Norte Pioneiro, né? Sim. Que lembrança que o senhor tem dessa época, doutor Marcelo? Eu acho que o público que nos ouve hoje, que nos vê, todos eles têm uma história. Sim. E eu gosto de lembrar de uma frase do Mário Quintana, que ele fala que fica sempre um fantasma nosso nas diferentes casas que habitamos, cada qual mais relutante em dissolver-se no tempo. Então a gente tem boas lembranças, né? Que lembranças que tem marcantes aí dessa época? E eu queria saber se a essência do jovem do interior mudou muito aí para o homem maduro de hoje. Não mudou nada. Eu sempre falo o seguinte, você não muda, você melhora. Né? Algumas pessoas pioram, mas são raros. Né? Você acaba sempre... Eu tive uma história assim de uma infância feliz, né? Uma infância com que eu lembro que a gente, depois que fazia a obrigação de estudar, que a minha mãe era exigente, né? Aí pegava a bicicleta, andava lá, porque teve uma época que eu morei numa cidade próxima de Londrina, que meu pai começou a trabalhar lá e a família foi para lá, que chama-se Tamarana, que é uma cidade bem pequenininha, né? Eu lembro que as ruas ainda eram, a maioria sem calçamento, sem nada, pegava aquela bicicleta e andava no poeirão lá e voltava à noite só com os olhos aparecendo, tão sujo e tão cheio de pó, né? Então, uma infância bem legal, né? Eu digo o seguinte, como eu tive muito assim de ir e voltar, né? Fui para Jacarezinho, Londrina, depois voltei para Londrina, depois Jacarezinho. Eu não consegui fazer assim eu não tenho muito amigos de infância, porque eu não consegui ficar que nem os nossos filhos. Você entra aqui meus filhos estudaram no Marisca do primeiro ano e saíram no terceiro. Eu ia para Londrina, depois voltei para... Não criou vínculo. Eu não criei vínculo da infância, né? E fui para Curitiba com 13 anos, né? 14 anos eu fui para Curitiba. Mas assim, eu acho que as coisas
que eu lembro, por exemplo, de Londrina, eu tenho muita afinidade com Londrina, porque é a cidade que eu fiz minha pré-adolescência lá, né? Naquela época a gente tinha então os barzinhos de Londrina. Isso marca, né? Então eu lembro, hoje você falar, por exemplo, a gente ia nos barzinhos lá da Higienópolis, lá em cima, ou então lá em cima, perto do Marista, tinha o Tigrão, né? Eu lembro que com 14 anos, 13, 14 anos, a gente ia lá, frequentava esses lugares com samba, né? Hoje você pega um menino de 13 anos, 14 anos, não tem nada disso, né? Mas na época a gente já frequentava, incrível, né? A gente já frequentava, a gente era mais... E eu sempre fui meio grandão, então já tinha barba, então o pessoal pensava que eu tinha 18, entrava lá e... Gente, eu não acredito, os pais sabiam. Sabia, a maioria sabia, né? A maioria das vezes sabia, né? Mas eu tenho essa lembrança de Curitiba, de Londrina muito boa, Curitiba é uma cidade mais difícil, né? E eu tive uma experiência boa, tive poucos amigos na faculdade, e talvez 2 deles são curitibanos até, eles são amigos até hoje, né? Mas assim, os amigos da faculdade eram os amigos do interior, né? Então o pessoal de Londrina, do norte e tal, a gente acabava fazendo meio que um subgrupo, né? Entendi. Tinha os amigos curitibanos, né? Os amigos curitibanos, que eu desse meu amigo fazia parte, né? Mas depois eu comecei a frequentar a casa dele e tal, a gente viu que... Mas foi uma vida legal também, graças a Deus. Trabalhei praticamente a faculdade inteira. Eu tinha um amigo que tinha um laboratório chamado Paranálise em Curitiba, e ele precisava de plantonistas para atender à noite, né? Então eu fazia faculdade de dia e as noites nos plantões, nem lembro mais quantos eram, mas era bastante, né? E a gente fazia coleta nos hospitais, hospital de pediatria, tudo, né? E levava para o laboratório e fazia o exame de emergência, né? Gasometria, tudo. Mas tudo naquele tempo que se fazia tudo à mão, contava hemograma com... Era completamente diferente. Completamente diferente. A gente fazia os exames, tinha que olhar, botar na máquina e tal. A gente fazia, você veja como que eram as coisas, eram bem mais simples, né? Bem mais simples. Simples. Mas tinha suas limitações também, né? A medicina tinha suas limitações. Tinha. Doutor Marcelo, atualmente o senhor faz parte da diretoria do Centro Hospitalar Gênesis, né? Uma figura importantíssima ali dentro, faz parte da história do início do Gênesis, né? Da criação. Queria que o senhor comentasse um pouco como é que foi a história de criação do hospital e como é que ele se tornou hoje uma maternidade, um hospital de cirurgia eletiva, modelo para a região. Então, Soraya, uma das coisas que eu falo é o seguinte, nada vem por acaso, né? O Gênesis nasceu, na verdade, talvez os outros sócios já tenham falado isso para você, mas nasceu de uma insatisfação que nós tínhamos na época com a estrutura hospitalar de Cascavel. Certo. Né? Alguns estavam no São Lucas na época, outros estavam no Salete, né? E a Imago, que era a clínica de imagem, que alguns sócios eram sócios da Imago também, pensou em fazer uma clínica de diagnóstico. Né? Nessa clínica de diagnóstico, a gente tinha pensado em construir, né? E essa construção começou a ser discutida. Aí, num determinado momento, aí o pessoal levou em conta que, porque a gente, já que vamos fazer uma construção, por que não fazer um hospital também? Assim, era uma coisa bem diferente, né? Fazer uma clínica... Por que não fazer um hospital? O que você está fazendo hoje, nada? Vamos fazer um hospital. Vamos fazer um hospital. Mas assim, foi uma coisa meio que natural, sabe? Ela foi agregando primeiro ginecologistas, né? Não sei se você sabe, inicialmente eram só ginecologistas, né? Porque a ideia era fazer uma maternidade. Só que aí quando você se propõe a fazer uma coisa, a gente foi estudar o negócio também, né? A gente foi ver o negócio. E chegamos à conclusão que só uma maternidade não viraria, não teria condições da gente manter só com maternidade. E quem que estava encabeçando isso? Você? Eu... Namir Cavalli, o Danilo Galeto, certo. Né? Aí o Carlos Raul, que era da Imago. Depois fomos agregando outras pessoas. Eu fui trazendo, na época eu trouxe o Milton do meu consultório, o Namir trouxe o pessoal que trabalhava com ele, e fomos agregando outros ginecologistas, né? Depois o pessoal que trabalhava aqui na época, até que trabalhava no Lima, o Rogério, a Valéria, todos esses pessoal nós fomos agregando como sócios, né? Até o momento que nós aí fizemos, compramos a existência da Promater. Não sei se você lembra da Promater que tinha aqui bem na esquina aqui. Antônio Alves Massaneiro. Isso, bem esquina assim, que era ali do Jorge Sakai, da Valéria e do Ildemar.
O Ildemar hoje que gerencia lá o Hospital São Lucas, né? Isso. E eles entraram no grupo, né? Entraram no grupo e a gente acabou modificando o projeto para um hospital um pouquinho maior, né? E aí nessa fase de mudança de projeto que entrou a gastroclínica, né? A gente começou a convidar o Sagai para as reuniões, depois aí conversamos com o Mauro, o Tomás, para que eles também abraçassem a ideia. E eis que a gastroclínica tinha um terreno muito bom lá no Alto Alegre, né? Onde está o Gênesis hoje, o terreno era da gastroclínica lá. E aí ele falou assim, puxa vida, por que a gente não faz um hospital lá, né? Na época, o pessoal, a primeira reação, Deus me livre, muito longe, não vai pegar, muito longe. E olha, hoje você vai ali no Alto Alegre como se fosse... Né, pois é, tá ali perto da rodoviária, pertinho, né, tranquilo. Mas na época, a grande crítica ao nosso local era mesmo. distância, muito distante do centro. Nós estamos falando de coisa de 20 anos atrás, né? E nesse caso, a gente acabou abraçando e começamos a rodar o projeto. Tivemos algumas dificuldades, principalmente no aspecto de que a gente tinha que ver fontes a gente fazia um caixa, né, vamos dizer assim, uma parcela todo mês, começamos a fazer um caixa básico com esse dinheiro que a gente acabou comprando o terreno da gastro e acabamos começando a construir o hospital. Mas disso, para fazer um hospital, precisava-se de um aporte maior. E, na época, eu fui diretor de projetos da Unimed do Paraná, isso entre 98, 99, até 2001 eu fui diretor de projeto. E aí deu certo que eu conheci vários agentes bancários, né? E esses agentes bancários que fiz amizade conseguiu abrir um canal de negociação com o BNDES, que na época o BNDES tinha um projeto para a construção de hospitais, né? Certo. E esse projeto do BNDES precisava ser feito, nós contratamos é um projeto bem complexo, né? Tudo que você vai fazer no BNDES é um projeto bem complexo, e a gente fez esse projeto baseado já naquilo que a gente imaginava que seria um hospital inicialmente de 30 leitos, né? E que tivesse um centro cirúrgico, tivesse tudo isso, né? Mas a coisa deu certo, né? Conseguimos fazer o financiamento do BNDES sem garantias próprias do hospital, porque a ideia era para cada um dos médicos que entrava com o seu, vamos dizer assim, com a sua garantia individual, né? Certo. Você juntar 16 médicos, todo mundo com a garantia individual, você não ia conseguir nunca, né? Mas nós conseguimos esse financiamento sem garantias, graças aos nossos relacionamentos, relacionamento do grupo da época, e foi feito o hospital. O hospital, eu me lembro até hoje, quando na inauguração, né, nós convidamos a todos os médicos da cidade, né? E o grande comentário na época era que, puxa vida, todas essas camas são elétricas, e que pouquíssimos hospitais aqui, acho que o Salete não tinha cama elétrica, né? A Policlínica tinha uma ala super chique, lá acho que eram uns 2, 3 quartos que tinha cama elétrica. E nós já colocamos todos os apartamentos, tudo cama elétrica, né? Eu lembro que a gente foi para Curitiba comprar lá, e então já foi assim um choque positivo, né? Já teve um impacto positivo lá de cara na inauguração. Isso. E o Gênesis, ele foi um hospital que ele se geriu e ele progrediu com uma coisa muito boa. A missão que a gente colocou lá era para ser um hospital que a gente fosse feliz lá dentro, trabalhando, que a gente queria um hospital que atendesse bem os pacientes, um atendimento humanizado, né? E a gente conseguiu fazer isso. Só que no começo, eu confesso para você que eu fui um dos primeiros diretores, eu descobri uma coisa que eu não tinha visto, não tinha descoberto quando inaugurou. Levantar a parede, colocar maca, fazer cama, arrumar a cozinha, fazer a lavanderia do hospital é a parte mais fácil, é a parte mais tranquila. Qual que é a grande dificuldade? Era a gente. Era colocar a gente lá. Então, no começo a gente sofreu, porque a gente queria fazer uma coisa legal, um atendimento legal, mas a cultura dos técnicos de enfermagem, das enfermeiras de Cascavel, não era essa, né? Era atendimento de SUS, atendimento assim, e a gente demorou um pouco para conseguir isso,
né? Eu lembro que na época eu fui para Curitiba, uma cunhada minha ficou doente e eu tive a oportunidade de conhecer o Hospital Albert Einstein lá em São Paulo. São Paulo. Aí eu estava lá no hospital e tal, aí eu vi a moça da limpeza entrar no quarto e dizer assim: bom dia, vocês precisam de alguma coisa? Posso retirar o lixo? Posso fazer isso? Mas numa simpatia assim. Pronto. É isso que a gente precisa, né? É isso que a gente precisa. Esse tipo de atendimento, né? Esse tipo da pessoa. Não é a pessoa entrar olhando para baixo, não cumprimentar ninguém, ir lá fazer o serviço e sair. Então, acho que a gente conseguiu trazer essa cultura do atendimento, da enfermagem, do acolhimento, sabe? Quando todos estão envolvidos com a missão, visão e valores da empresa. Desde a pessoa que serve o cafezinho até o cirurgião. Exatamente. Então, incrível. Esse foi, vamos dizer assim, a grande sacada nossa para a gente fazer uma coisa diferencial. Tanto que o Gênesis hoje, depois de 20 anos, tem acima de 90% de aprovação dos seus. É o que a gente mais ouve, né? Exatamente. A questão da humanização no atendimento, a preocupação com todos, né? E a coisa que eu fico mais feliz é quando interna uma paciente lá, ela me liga: doutor, olha, o atendimento foi 10, fui bem tratada, tal. Então é uma coisa assim que a gente fica feliz porque a gente conseguiu atingir esse objetivo. Esse objetivo também, Soraya, é importante que a gente deu crédito, né, ao nosso gerente Jucimar, né? O Jucimar está há quanto tempo com vocês lá? Olha, eu que contratei o Jucimar. Você contratou? Tem uma história bacana, porque a gente estava procurando administrador, e aí começamos a entrar na internet, procurar, né? Eu gosto dessas histórias. Isso, Aí eu peguei, olhei o currículo dele e falei assim, estava saindo do exército, estava em Apucarana. E toda uma história de exército e tal. Eu falei assim, olha, cara de exército, os caras são bons, são firmes, né? Disciplinados, né? e tal. E aí marcamos uma entrevista, ele foi lá e tal, a gente conversou, falei, olha, gostei de você, vamos lá, né? Mas ele era tão do exército ainda que quando eu falava com ele falava, sim, senhor! Essa foi boa. Ele falava assim, sim, senhor. Eu falava, Jucimar, faça isso, faça aquilo. Só faltava ele bater continência e dizer assim, sim, senhor. Mas assim, foi uma aquisição muito legal, porque na época ainda nós tínhamos outra administradora, né? E devagarinho o Jucimar foi se inteirando, e ele tem um jeito bom, né? E ele tem um talento que eu falo assim, Jucimar, que lá ele faz N coisas lá no hospital, né? Mas eu falei assim, mas Deus te deu um talento, formação de pessoas, entendeu? Ele sabe agregar pessoas, sabe formar equipes. E hoje, Soraya, não é toda empresa que tem alguém que saiba formar equipes. Né? Saiba fazer com que aquelas pessoas vistam a camisa. Exato. Entendeu? Então, atentas ao desenvolvimento humano. Isso, exatamente. Ó, você vai atender, você vai pensar. Tanto que uma das coisas que a gente sempre ouviu assim, durante todos esses anos, né, dos nossos funcionários, a gente fala assim, como é bom trabalhar no Gênesis. Entendeu? Nós pagamos o salário praticamente igual dos outros, né? Um pouquinho mais, sempre eu falei assim, não custa nada pagar um pouquinho mais para ter um diferencial, mas as pessoas gostam de trabalhar lá, porque o ambiente é bom. O ambiente, a atmosfera é boa. A atmosfera é boa, a gente vai, a gente vê as meninas desde a menina da cozinha, e assim, todos são o mesmo tratamento, não existe aquela pessoa assim, a enfermagem é melhor que a cozinha, melhor que a farmácia, não. Todos têm aquele espírito de equipe. Né? E a cozinha é outra coisa interessante que quando a gente foi selecionar o cozinheiro, né? Aí o Michael, que você conhece, que é o nosso tá praticamente talentosíssimo chefe. 19 anos, né? 19 anos lá com a gente. Então, quando a gente foi selecionar, tinha alguns currículos e tal, né? Aí ele foi lá também do Exército. Aí eu falei assim, puxa, aí chamei ele falou assim, você cozinha para quem? Para os recrutas ou para o general? Para o general. Então, você vai ser, porque quem cozinha para general, o general gosta de comida boa. Exigente, são exigentes. Verdade. E a gente conseguiu fazer com que ele crescesse lá. Para você ter uma ideia, ele é chefe, né? Ele tem um curso de gastronomia que a gente ajudou ele a fazer na Univel, né? E ele cresceu, então... E é um dos poucos pontos assim que durante nesses últimos 19 anos que ele está lá, né, nunca baixou de 90% a aprovação da comida. Muito bom, né? E isso é só uma ponta
muita dos talentos que vocês têm lá, né, doutor Marcelo? Bom, você falou que começou com 30 leitos. Quantos leitos tem hoje o Hospital Gênesis? Ou vocês passaram por um processo de expansão recentemente também? Como é que ele está hoje? Como é que a gente pode situar o hospital em Cascavel nós tínhamos, Soraya, começamos com um centro cirúrgico de 4 salas, hoje nós temos 8 salas, né? Praticamente nós temos o mesmo número de salas da Policlínica, né? Que é um hospital bem maior, né? Hospital bem mais antigos. Mas a gente conseguiu ampliar toda a parte de centro cirúrgico. A parte estrutural nossa de centro cirúrgico é, assim, elogiadíssima pela vigilância sanitária. Nós temos uma central de material, não sei se o Jucimar já comentou com você, né? Que é padrão. É uma central de material padrão de muitos hospitais. Muitos hospitais grandes aqui do Paraná não têm a nossa central de material. E central de material boa significa o quê? Segurança. Né? Você vai usar um instrumento, você vai usar alguma coisa, tudo que você usa lá, você tem a certeza que foi bem esterilizado, que foi bem acondicionado, o material está bem cuidado. Então, essa central de material junto com o centro cirúrgico hoje é o coração do hospital. Nós somos um hospital extremamente cirúrgico, a gente não tem assim internamentos clínicos, né? Cirurgias de baixa e média complexidade, né? Especializado em cirurgias minimamente invasivas, que você conhece bem, e desde o começo a gente sempre tentou investir muito nessa área. Então, os equipamentos de cirurgia de videolaparoscopia do hospital são também de ponta, são TVs 4K, são óticas das melhores, né? Certo. Claro que isso aí exigiu um investimento alto, né, nesses anos todos, né? E hoje nós estamos com 50 leitos. Tá? 50 leitos. Nós ainda estamos naquela situação assim, será que vamos crescer mais? Será que a gente vai colocar uma UTI? Será que a gente, sabe, ainda estamos em planejamento. Agora, recentemente, assumiu o Dr. Ricardo, né, na direção administrativa. Ricardo Tuchia. Isso, Tuchia. E assim, outra coisa que eu gostaria assim, de falar para você, assim, o ambiente também da diretoria sempre foi muito bom, sabe? Os diretores, juntamente com a gastroclínica, que a gastroclínica acabou adquirindo mais participação no hospital, né? Eu, Namir, o Dr. Trigo, Jucimar, o pessoal são os vogais também, que trabalhou na minha diretoria. Então, assim, todos trabalhando em prol do hospital. Sempre com alguém, sempre trazendo coisas, inovações. Um ambiente cordial de amizade, né? Isso, a gente está entre amigos, né? E quais são os principais serviços oferecidos hoje pelo Centro Hospitalar, Centro Médico Hospitalar Gênesis? Como eu te falei, as nossas cirurgias, elas são, na maioria delas, minimamente invasivas. Certo. Então, a gastro, por exemplo, faz lá todas as cirurgias invasivas, bariátricas, nós fazemos lá com muita segurança, fazemos outras cirurgias também abertas, mas o carro-chefe realmente é a videolaparoscopia. Hoje, nós agregamos há uns 2, 3 anos atrás a ortopedia também. Certo. Tá? A ortopedia também agregou bastante, porque é o nosso perfil, né? É aquele doente que você vai e faz uma cirurgia no ombro, no cotovelo, de manhã, no outro dia já está em casa. Isso. Tá em casa, né? Nós tínhamos, agora não sei dizer bem exatamente agora, mas nós tínhamos uma ocupação de 1,3 dias, ou seja, a pessoa ficava lá na média 1,3 dias. Certo. Né? Ou seja, era rápido, né? Rápida. Porque como nós temos 50 leitos, se a gente deixar o paciente muito tempo, a coisa não roda, né? E hoje, principalmente com relação aos convênios que nós prestamos serviço, né? As remunerações não são tão boas como era antigamente. Então, a gente precisa fazer a roda andar. Né? E o tempo de internamento, ele realmente reduziu muito, né? Com o avanço da tecnologia. Né? Nessa área da cirurgia minimamente invasiva, é uma coisa fantástica. Fantástico. Né? Tempo de recuperação muito rápido. Cirurgia plástica também, né? Isso, doutor? Então, aí os nossos, hoje, além da ortopedia, né, da cirurgia minimamente invasiva, a plástica, né? Hoje nós estamos hoje com os melhores cirurgiões plásticos da cidade operam lá. Né? Por quê? Porque eles sabem que eles vão ser bem atendidos. Certo. Porque eu sempre digo assim, nós temos 2 clientes, o médico e o paciente. Né? Se a gente não tratar bem nenhum dos dois, alguém vai ficar insatisfeito com a gente, né? Então, o médico precisa ser bem tratado também, né? Há muito tempo atrás, a gente
começou a colocar no centro cirúrgico, porque lá na época a gente ia para centro cirúrgico, não tinha nem cafezinho, ó, há 30, 40 anos atrás, não tinha nem cafezinho para o médico, não tinha nem sala tinha no máximo um cafezinho e uma bolachinha, né? Hoje não, hoje o camarada terminou a cirurgia lá, fez uma cirurgia plástica de 4, 5 horas, se ele quiser ele pede um sanduíche, ele vai ter lá várias coisas para ele comer, suco, café, sabe por quê? Porque ele precisa estar bem assessorado. Essa parte alimentar de vocês, tanto para o médico, quanto para o paciente, quanto para acompanhante, é muito famosa, doutor Marcelo. Sim. Né? Olha, teve uma época que eu dizia, gente, eu vou mostrar no Gênesis hoje, né? Vocês tinham espaço café, ainda tem lá? Temos ainda né? espaço café. É incrível aquele espaço lá. É um diferencial, né? É o diferencial, E é a comida. Uma vez nós brincamos assim, falei, não é porque você está no hospital que a comida tem que ser ruim. Exatamente. Né? E o acompanhante não está doente. Exatamente. Né? O acompanhante, então o acompanhante, ele Aí fica uma coisa deprimente, não é? Além de tudo, ainda a alimentação. O cara já está lá com o seu ente querido, né? Doente, está preocupado, tudo. Aí vem uma comida sem sal, sem sabor, sem nada, né? E fria, por exemplo, né? Entendeu? Então a gente sempre deu muita atenção a essa coisa. Tanto que a gente inovou desde o início com cardápio, né? Então hoje, se você quiser comer um filé à parmegiana, você só pede para a cozinha, eu quero um filé à parmegiana. E vem lá o filé à parmegiana com batata, gente, com arroz. É melhor do que muito hotel que tem por aí, viu? Já posso falar seguramente. Doutor Marcelo, e como que vocês garantem uma experiência positiva e acolhedora para as futuras mães e suas famílias, então, né? Porque as mulheres querem ganhar bebê no Gênesis, né? Sim. E a obstetrícia sempre foi também o nosso carro-chefe, né? A gente sempre dizia o seguinte, no Gênesis a experiência do pós-parto, ela é melhor, entendeu? Por quê? Porque você tem uma enfermagem que é mais ela se interage mais com a mãe, entendeu? Como é que a gente fala mesmo? Que você sente o problema empatia, Isso, né? Extremamente empática, isso, né? Aquela turma lá é fantástica. Exatamente. Mesmo. Então a Eledir, que está lá há muitos anos com a gente, e as pessoas que ela forma, né? Porque esse setor tem um turnover alto, né? Porque muitas trabalham em outros hospitais, né? E uma coisa interessante é que a gente nunca perde funcionários para outros hospitais, é muito raro. A gente perde para o regional, porque o regional os salários são muito mais elevados, né? Mas assim, essa formação de uma enfermeira, de uma técnica de enfermagem, ela tem que ter o nosso jeito. Então, nesse caso aí, a Eledir, as meninas, tal, elas fazem treinamentos para que a experiência da mãe seja boa, né? Porque toda vez que você vai ter um filho, sempre há um processo de temor, né? Porque o temor para ver se vai dar tudo bem no parto, como é que eu vou estar no primeiro dia para cuidar do bebê, né? Como é que eu vou estar no segundo dia? A amamentação hoje é uma coisa que a gente valoriza muito, né? Tanto que a gente nós temos uma central de preparação de mamadeiras lá, né? Um lactário, Soraya, que a gente fez obrigado pela vigilância sanitária. A gente quase nunca usa aquilo lá, porque a vigilância exige que tenha, né? Porque a gente não quer que o nenê saia de lá mamando mamadeira, quer que saia de lá amamentando com a mãe. Certo. Né? E esse processo, naqueles 2, 3 dias que ela fica ali, precisa ser bem feito, principalmente os 2 primeiros, porque se você dá segurança para a mãe, se você dá respaldo para a mãe, olha, vai dar certo, o nenê tem que mamar, a posição é essa, o biquinho tem que estar na boca do nenê, para tirar o bico da boquinha do nenê, você tem que colocar o dedinho. Então, são várias orientações aí que ela vai receber e vai estar segura para quando ela voltar para casa no 3º dia, ela já vai estar com bastante orientação. Então, essa experiência da obstetrícia na maternidade é uma experiência que já a gente tem uns resultados muito bons, né? Porque a gente sempre depois faz um feedback do internamento, né? E a gente sabe, olha, como é que você está, como é que está o bebê, está amamentando, né? E os índices de manutenção da amamentação é muito altos, né? A Eledir tem esses números melhor, mas assim, eu acho que a aderência à amamentação materna, ela é bem alta,
por influência e por dedicação das nossas enfermeiras. É por isso que a gente ouve falar tão bem, né? Você conversa com gestantes, elas já exprimem o desejo de ter, né? Passar por essa experiência do gene, já tem essa fama, né? Isso. Doutor Marcelo, quais são os planos futuros para o Centro Médico Hospitalar Gênesis? O que vocês pensam aí quando vocês pensam em médio e longo prazo? Então, exatamente como eu te falei, hoje nós estamos ainda com um dilema que a gente quer crescer, nós queremos, né? A estrutura física, nós temos espaço para construções, né? Então nós temos já um projeto para aumentar o número de leitos, né? Temos um projeto em andamento também para a instalação de uma UTI. A gente não sabe exatamente o tamanho dela, né? Porque como o nosso hospital é um hospital que não é pronto-socorro aberto, né? Não vai receber acidentado, que isso também é uma das coisas que nos diferencia, né? Nosso índice de infecção é menor que 1%. Por quê? Porque a gente não recebe pacientes infectados, pacientes acidentados, pacientes com problemas mais graves, pacientes com infecções graves. A gente recebe pessoas para atendimento eletivo. Certo. Né? Então, essa questão do pronto-socorro, a gente está discutindo ainda para ver qual é o nosso foco, talvez um pronto-socorro direcionado de ortopedia, talvez, né, que seja assim, fez uma fraturinha, alguma coisa assim, mas a ideia realmente não é um pronto-socorro aberto para receber politraumatizados, essas coisas todas. E a UTI seria mais como uma segurança, né? Uma segurança para o paciente pós-cirúrgico, para ter lá, saber. Apesar de que nós temos dentro do centro cirúrgico uma semi-UTI. Vocês né? trabalham com uma UTI móvel, é isso? Não, nós temos móvel, no centro, na nossa sala de recuperação, nós temos 2 leitos de que, se precisar de uma assistência avançada, né, nós temos lá tudo isso com respirador, com tudo lá dentro para atender qualquer intercorrência. Nesses 20 anos, foram poucas as vezes que nós tivemos que transferir pacientes para UTI, graças a Deus. Primeiro porque os pacientes foram bem operados, bem assistidos pelos médicos, né? E a segunda coisa é que a gente não atende assim doentes muito graves, né? Doentes que vão para lá são pacientes que têm boas condições, né? Isso é importante também. Doutor Marcelo, para a gente finalizar aqui, quais os maiores valores que você carrega e que deseja deixar aí como legado para sua família? Legal. Veja bem, Soraya, eu me considero um cara feliz, porque eu consegui fazer um curso que eu queria, né? Eu me formei médico com toda... Você viu que eu sou um cara meio emotivo, né? Quando você perguntou isso, eu já fiquei meio assim, né? Mas para dizer para você que eu tenho muito orgulho das coisas que eu fiz até hoje, né? Então, a gente participou de muitas coisas, a gente tem um legado legal. Eu falo assim, esse mês foi os 25 anos do Banco de Leite do HU, né? Banco de Leite, eu tive a oportunidade de fazer o projeto, né, junto com o Rotary Club Cascavel Leste, lá há 25 anos atrás, e a gente vê hoje a quantidade de pessoas, de nenês, de recém-nascidos que o Banco de Leite fez com que esse sobrevivesse, né? Então, assim, a gente participou de vários projetos, Gênesis, a Imago como centro diagnóstico, né? Eu tive uma atuação na Unimed, eu fui um dos fundadores da Unimed, trabalhei na Unimed, fui vice-presidente junto com o Namir, nós fomos uma diretoria lá na Unimed há alguns anos, fui superintendente muitos anos, agora retornei por convite do presidente. Tá novamente Isso, o doutor Feedback me convidou novamente, eu estou na área de mercado, né? Me sinto feliz com o convite porque é um reconhecimento, né? Então, assim, eu acho que a gente está deixando um legado. Eu falo para meus filhos assim, nada vem de graça, tudo vocês vão ter que batalhar, né? E é verdade, porque se você pensar bem, ninguém vai te dar as coisas na mão, né? Você tem que ir lá, tem que batalhar, tal. Eu tenho uma filha médica, né, que adora a medicina da família, trabalha em Toledo, né? Tem um filho agrônomo, tá? E o que é importante, né? Eu acho que eu consegui dar exemplos para eles. Então, eu fico feliz da gente ter conseguido e ter uma participação na história dessa cidade que eu adoro.
Que bacana, é isso aí, gente. Olha, eu conversei com o Dr. Marcelo Palma de Oliveira, tem uma história linda de vida aí, que começou lá em Londrina, passou por Jacarezinho, por Curitiba e tá aqui, fincou raiz em Cascavel, Isso. né? Desenvolveu todo um trabalho importantíssimo para a região oeste do Paraná, família também aqui bem estabelecida, né? E a gente tem muito carinho pelo seu trabalho. Eu quero agradecer Obrigado, muito a sua Obrigado. participação aqui no Valor Humano. Esse é o nome do nosso podcast, porque ele traduz muito o valor humano de quem senta nessa cadeira, viu, doutor Marcelo? Obrigado, Soraya, pelo convite, tá? Eu já assisti outras reportagens, eu acho que o quanto é interessante também, que às vezes as pessoas nos conhecem de oi, tudo bem, né? Realmente a gente não tem oportunidade de falar sobre a nossa história, né? Hoje acho que eu tive uma oportunidade legal de fazer isso e eu te agradeço. Tá certo. Todo mundo sabe que o doutor Marcelo é pé vermelho agora, tá, gente? Lá da região do Norte Pioneiro, né? Isso. Eu quero agradecer mais uma vez, então. Sinta-se à vontade para voltar outras vezes, viu, doutor? Obrigado pelo convite e um abraço a todos os teus telespectadores aí. Ok. A gente vai ficando por aqui, lembrando que você pode e deve se inscrever no nosso canal no YouTube e também nas nossas plataformas de áudio, Deezer e Spotify. Assim você poderá ser notificado de novos vídeos e áudios sobre saúde, inovação, tecnologia, qualidade de vida e bem-estar. A gente vai ficando por aqui. Até mais!